Você está ouvindo o podcast do dia 20 de outubro de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Luan Cardoso a respeito da cultura do grafite urbano no Brasil e do Festival na Lata. Cardoso, 35 anos, é irmão do Cauê Cardoso, brasileiro de carteirinha, paulistano, globetrotter, idealizador de eventos, colecionador de momentos, documentarista, empresário de cultura em vários setores. Respira em casa a utopia da arquitetura com sua esposa Carolina Razuc. É psicólogo do trânsito e até realizou casamento. Não só é agente, mas amigo do grafiteiro Speto, com quem também produz murais. O idealizador e curador do Festival na Lata tem o patrocínio do mundo corporativo, é snowboarder e talvez ainda tenha tempo para andar de skate. Então eu pergunto, por que e desde quando o grafite urbano? Eu comecei a trabalhar próximo do grafite, né? Na verdade, assim, eu comecei as minhas experiências com grafite pintando e usando a pintura e a rua como uma válvula de escape do trabalho. Era uma brincadeira de fim de semana que depois de um momento que eu resolvi tirar um ano sabático da minha vida, eu olhei para aquilo e fui me dedicar mais e mais. E aí acabou virando o que virou e chegamos aí depois de 3 festivais. Mas o início mesmo foi uma brincadeira e uma válvula de escape da tensão do nosso dia a dia aí. Eu vi você usando camisetas com os seguintes dizeres: cultura é a resposta, in art we trust, somos momentos. O que significa isso para você? São esses dizeres um leitmotiv na sua vida? Exatamente. Bom, eu vim de um lugar na cidade de São Paulo, nasci e cresci em um lugar mais simples da cidade, né, na Zona Norte, e eu sempre acreditei que a cultura realmente é a resposta para a mudança e para a gente encontrar um país melhor. Todas as vertentes da cultura, seja a arte, seja o teatro, seja a pintura, seja a poesia, seja o cinema. E então tenho sempre muito orgulho de levar no peito ou trazer projetos que consigam trazer para as pessoas e fica como missão sempre, uma missão minha de vida, tentar trazer arte de uma maneira gratuita e equalitária para todos. Você vive encontrando ou conhecendo pessoas que impactam a sua vida, como o Jô Soares. Quais foram as outras pessoas que impactaram a sua vida, além dele? Nossa, acho que é uma pergunta complexa, mas acho que se eu fosse dizer, talvez eu diria hoje a Dona Cecília, que é uma senhora que acaba vivendo na região do Largo da Batata, região que o festival acontece já nas suas 2 edições do Na Lata, e que praticamente todos os dias passava na nossa base, que a gente chama de Casa na Lata, e conversava com a gente. Ela criou uma relação de afeto tão grande com todo mundo que trabalha no festival e com os artistas. Foi ela que me mostrou quando cada matéria que saía em jornal, ela com um pouquinho de dinheiro dela, porque ela é uma pessoa que mora numa situação mais simples e como tem uma pessoa que entrega comida ali na região do Lago da Batata, então todo dia ela vai no horário do almoço para pegar uma marmita dela, mas ela fazia questão de pegar R$ 2, R$ 3, R$ 5 e comprar o jornal que ela via uma pintura do festival e levava para me dar de presente. E isso foi de uma profundidade tão grande, de uma delicadeza, que no final a gente descobriu que ela estava com problemas para pagar o aluguel dela, teve toda uma mobilização para pagar o aluguel dela. É, Isso me emocionou. Eu acho que muito mais do que qualquer artista, do que qualquer pessoa famosa. Então, procurando o significado do termo na lata, pode significar responder rápido a uma pergunta ou a um insulto, uma pessoa que fala sinceramente o que pensa, pode significar falar sem medo diretamente,
E existe também o termo acertar na lata, acertar com perfeição, adivinhar na primeira tentativa. E você tem um filme agora no YouTube que diz Na Lata é o festival que ocupa, que transforma e evolui. O Na Lata é supervivência. Explica um pouco o que isso significa. Eu diria que é exatamente isso que eu acabei de responder na última pergunta, né? Tipo, essa história do Na Lata começou por essa expressão mesmo brasileira de falar na cara, e aí isso foi evoluindo e a gente sempre foi uma continuação da minha empresa, que também tem esse nome, né? E aí o festival já era uma coisa que estava tão colada a mim, a minha empresa, e eu resolvi, junto com os meus sócios no festival, o Luiz Restife e o Juliano Liebman, que são donos da agência In-House, seguir com esse mesmo nome. Mas sempre foi essa relação de transparência, né? De não só falar na cara, mas trazer uma mensagem forte, de impacto, de ser sem enrolação. Eu acho que é muito o que a gente quer ser também. Então, quando você colocou em 2019 o resumo do projeto, apresentou a proposta para possíveis artistas que quisessem se inscrever, você coloca como justificativa do projeto: os desafios que cercam novos artistas são muitos e o principal deles é a grande concorrência comparado àqueles que já consolidaram suas carreiras, o que dificulta a visibilidade de seus trabalhos. Entretanto, isso não é impeditivo para o surgimento de novos talentos, principalmente no grafite, onde trabalho é sinônimo de resistência e luta para conquistar o próprio espaço. Diante deste cenário, o projeto se justifica inicialmente por sua proposta cultural, social e empreendedora, uma vez que proporciona oportunidade e condições para novos artistas apresentarem sua arte e expor seus trabalhos. Além disso, o projeto pretende movimentar o setor da economia criativa da cidade através da arte visual e de rua, uma vez que gera trabalho e renda com o grafite. Por fim, a proposta contribui para a democratização do acesso às artes visuais através do evento de live painting aberto gratuitamente para o público e a exposição a céu aberto que ficará acessível para todos. Aproveitou um nicho que foi criado através de uma lei sancionada pelo então prefeito Gilberto Kassab em 2007, da Lei da Cidade Limpa, proibindo a colocação de anúncios publicitários em imóveis. É brilhante isso. Você se inspirou nos Gêmeos quando eles fizeram a intervenção deles em 2009, ou no poeta Augusto de Campos, quando ele projetou a poesia concretista dele lá na Avenida Consolação, esquina com a Avenida Paulista, nos anos 90. Como é que você resolveu, quando foi que você resolveu fazer isso? Você Eu acho fez que também, né? Você Obra Festival antes disso, né? Isso, o Obra foi em 2014, né? Foi o primeiro, acho que grande festival aqui que acabou acontecendo em São Paulo, de pintura de murais. Mas a principal inspiração, obviamente que beber em todas essas fontes, os Gêmeos são grandes amigos e são gênios, todas essas fontes do passado também, e também olhar o que estava acontecendo no cenário internacional. Isso foi super importante. E aí eu sempre brinco, né, que às vezes as pessoas passam na cidade de carro, mas eu me locomovo pela cidade de scooter, de moto, então o impacto com que eu tenho skate ainda? ou com skate, então o impacto e a visão que eu tenho da cidade é completamente diferente, é um ângulo muito mais aberto, e a gente acabava sendo massacrado por um monte de prédio cinza gigantesco, e tava ali uma oportunidade.
que muita gente via, com certeza, não só eu, não só pessoas que fizeram em Penas, mas a dificuldade é juntar tudo num único projeto, com uma curadoria, buscar e conseguir patrocínios no Brasil para projetos de arte, algo dificílimo. E é isso, é muita determinação para colocar de pé um sonho. E é um grande também, né, engajamento da parte de vocês, né? Assim, a Veja São Paulo, ela publicou um artigo bem minucioso a respeito da forma como vocês trabalham, né? Essa disputa por espaço e projeto, patrocínio, o relacionamento com os síndicos que buscam no negócio benefícios que vão aprimorando o externo do imóvel e as reformas necessárias, né? Renda extra, depois a melhoria da fachada, né? do condomínio, as construções vizinhas e o preparo da parede, ou, assim, como se chama, tem um outro termo, inclusive tomei nota, que é um termo para a parede, que empena cega, não sei. Em Pena Cega, é isso mesmo. E então, como vocês investem tanto, né, nessas fachadas a quantidade de pessoas que se contrata, né, para que essas intervenções aconteçam de forma que flua de acordo com, vamos dizer assim, as exigências, né, que não poderão apresentar referências ou mensagens de cunho ofensivo e também não podem exibir referência indireta a nomes, marcas, logos, produtos comerciais. E tem toda a história da projeção também na parede, né, que serve de referência para que sejam feitos os contornos. Depois vocês têm a cadeira, você pode ter ou cadeira de rapel ou tablados isolados ou mesmo plataformas elevatórias. É muito complicado tudo isso e requer um grande, vamos dizer assim, uma grande união, uma grande cumplicidade entre todos vocês, né? Exatamente, é um trabalho bem técnico e bem criterioso, né? E tem que estar tudo muito alinhado e tem que tomar muito cuidado. Não é uma brincadeira, envolve vidas, envolve pessoas penduradas em prédio, tem muito risco, tem que ser tudo muito bem feito para dar certo. Quanto tempo você precisa para preparar esse festival? Bom, a gente já está, assim, hoje a gente está com o festival rodando ainda, né, até comecinho do mês de novembro, mas eu já tenho tudo pensado da próxima edição, locais, como vai acontecer, os artistas, então isso é sempre no mínimo um ano antes, mas a primeira edição foi mais de 2 anos antes para ter todas as autorizações e poder trabalhar com segurança. E você começou tudo isso em 2014. E a empresa chamava-se Instagrafite, que começou como uma página na rede social para divulgar o trabalho dos artistas. Isso, na verdade, em 2014, o primeiro festival que eu fiz, eu tinha um sócio, e aí era o Instagrafite e eu como sócio. Nessa época, eu nem utilizava o nome de Na Lata para assinar nada, porque realmente era algo que a gente estava executando ali. O Marcelo e a Marina, que são os donos do Instagrafite, eles já tinham essa empresa, já trabalhavam, e a gente conversando um dia num bar com amigos, falando, vamos fazer um festival. Eu falei, vamos, eu arrumo os patrocínios, vocês produzem, vocês chegam no final, todo mundo produziu, todo mundo arrumou patrocínio, todo mundo foi para a luta, e a gente fez o Obra. Aí depois disso, coisas da vida, cada um foi para o seu caminho. Eles foram tocar o perfil deles e a empresa deles, e eu fui cuidar da carreira do Espeto e tocar a minha empresa. E aí depois disso passaram-se alguns anos e voltou a vontade de fazer um novo festival. Eu me juntei
a in-house, a agência in-house, e a gente começou a trabalhar para trazer um novo festival para a cidade de São Paulo, com a grandiosidade e tudo que eu já tinha na cabeça. E esqueci só de combinar com a pandemia, então bem no primeiro ano da nossa primeira edição teve a pandemia, a gente teve que parar tudo, já estava tudo montado. Foi triste, mas foi necessário. Depois que liberou do lockdown, a gente executou a primeira edição do festival e agora a gente está aí na segunda edição, mas já estamos empolgados para o próximo ano para vir com toda a força. Vocês se transformaram numa produtora em 2019 e somavam-se 22 murais em prédios da cidade de São Paulo. Né? No início Isso. eram 5. No festival a gente já tem aí 22, talvez até um pouco mais de ações de grande dimensão, né? Tem as esculturas, tem agora as últimas torres de container, então acho que já chega a quase 25, isso só do Na Lata, né? E aí do festival. E aí eu, Luan, com Na Lata.arte, que é a produtora, aí já tem mais de 80 grandes projetos, desde pinturas em favela, que envolvem mais de 40 casas, a vários outros murais pela cidade. Produzi um mural com um artista mundano, que foi feito em 2020, começo de 2020, foi um mural em homenagem às vítimas de Brumadinho, com lama. Aí tem uma série de grandes projetos que eu fiz na cidade, aí são mais de 80. E você falou de comunidades, né? Quais são as comunidades nas quais vocês estão trabalhando? Principalmente as comunidades da Zona Norte de São Paulo. O festival também sempre tem uma relação com Paraisópolis. São ações que a gente acaba não divulgando e não fazendo publicidade em cima, mas a gente sempre procura pegar os artistas internacionais, esses grandes nomes que a gente traz, e de certo modo levá-los para Fazer entregar. oficina, né? Você faz oficina. Exatamente, para entregar pelo menos mais uma pintura num local que não tem tanto acesso, né? E a iniciativa privada paga a produtora para fazer a intermediação entre artista e prédio e para contratar os equipamentos de segurança para a execução da obra. E aí você tem assim grandes, né, assim, custos e você vem contratando também artistas, assim, contratando entre aspas, contactando grandes artistas internacionais. Esse ano vocês tiveram, acho que 2 ou 3 de super peso, né? Americanos. Sim, a gente trouxe vários, assim, para nós todos são super importantes, mas é inegável falar sobre a presença do Obey e também sobre a presença de Dozy Green, por exemplo, que são duas lendas americanas que Mundiais, né? Mundiais. estavam no festival e pela primeira vez na América do Sul pintando. Então isso são grandes conquistas, né? Assim, grandíssimas conquistas, principalmente quando eles falam, né, desse, vamos dizer assim, environment, né, de São Paulo e do fato de não haver mais billboards ou assim, esses grandes murais que a gente vê nos Estados Unidos ou na Inglaterra mas falam de uma forma muito positiva, né? Eles e prometem voltar, né? Exatamente, eles ficaram encantados, né? A gente tem muito orgulho do trabalho bem feito e a resposta do artista é a melhor resposta possível. E para a gente é isso, né? É gratificante não só deixar o mural lindo para a cidade, mas também deixar uma boa impressão do Brasil fora, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho do Flip, né? Da execução desse mural de 10.000 metros quadrados ao longo da rua Bento Freitas, chamado Aquário Urbano. Por favor. O Flip fez esse projeto ali na região do Aquário Urbano, né? É um projeto dele independente
E é um projeto lindíssimo e super importante para a cidade. O Felipe é um artista que eu admiro muito, tenho uma relação muito boa com ele e eu acho que são grandes projetos da cidade que fazem com que cada vez mais as marcas olhem para isso, vejam valor nisso e tragam capital para que isso possa acontecer, né? Esse projeto é um Sim. projeto que o Flip lutou muito e Até fez se praticamente na desvencilhou do unha. próprio carro, né? Ele vendeu É, o carro. isso aconteceu num projeto do artista Trek, Sim. que foi ali no Minhocão, ali próximo a esse, que acabou vendendo o carro para poder fazer o mural, né? E a quantidade de tinta que é usada é impressionante, né? Assim, como é que, assim, mesmo tendo a iniciativa privada dando backup, precisa comprar ainda tintas adicionais ou como é que é? Ficou mais fácil agora? Nunca é tão fácil, né? A gente no festival tem patrocínio da Souvenir, que é uma das principais marcas, isso ajuda muito, é, mas nunca é fácil, os custos são altíssimos. No festival, da maneira como a gente faz, tudo muito bem feito. é, então a gente está falando aí de 150, 200, tem murais que chegam a custar 300 mil reais a execução, né? Então envolve engenheiro, envolve produtores, aprovações, liberações, ajudantes, montagem, desmontagem, é uma série de coisas que as pessoas acabam não enxergando. No final das contas, é algo que a gente faz realmente por amor. E vocês levam quanto tempo para preparar esses festivais? Um ano, 2 anos? A gente já começa agora a próxima edição, ir atrás dos patrocínios. É um trabalho de formiguinha, né? Sempre Sim. para acontecer todo ano, termina uma edição, é, fecha o circo, já começa a montar a lona para a próxima edição, né? Sim, e vocês tinham uma super infraestrutura, né, antes da pandemia, e durante a pandemia vocês reduziram a um dia só, né, todos os eventos. Na verdade, assim, a gente tinha um projeto gigante para acontecer antes da pandemia. Com a pandemia, a gente teve que cortar oficinas, workshops, a gente teve que cortar uma série de coisas. Mas o festival acabou durando mais de um mês, né, de Sim. atividades. A gente está aí quase um mês e meio, 2 meses. E no Mas isso em próximo ano a dois mil gente e vinte e um, né, não em 2020. Em 2020 a gente foi executando, mas acabou durando também um mês, mas a gente Ah, não ok. teve workshops, as oficinas, né? A gente fez só as pinturas, eh, que é a principal entrega. Mas no Sim. próximo ano agora a gente quer conseguir trazer debates, workshops, oficinas. A gente quer que as pessoas surgem às mãos no festival, né? E aqui, voltando ao assunto, né, 7.800 metros quadrados, isso foi logo no início, 4.000 latas de spray, 5.000 litros de tinta, 19 artistas oficiais, 12 dias de pintura. É isso mesmo ou extrapola? Muda o tempo, o timing, ele pode Não, mudar? extrapola sim, extrapola. A gente tem chuva, tem uma série de fatores climáticos, tem artista que encontra dificuldades na parede e aí isso acaba extrapolando. Mas tem desde nessa edição artistas que pintaram mural em 4 5 dias até artistas que demoraram um mês. Então é algo que é bem particular e peculiar a cada obra, a cada execução e a cada processo de execução também. Então é natural isso. Como é que você transforma uma cidade no maior museu a céu aberto? Sonhando, sonhando. Eu acho que não aceitando o não como resposta. É, é isso, assim, né? Fazendo as coisas com amor. Eu acho que se você perguntar para qualquer artista que você conhece que viva no Brasil, como ele conseguiria fazer um mural, é, ele vai te falar que é impossível. Ou qualquer produtor também, as pessoas vão te falar que é impossível. O que eu vou poder dizer sempre é sonhe, acredite e vá atrás. Dá Então, muito trabalho, mas
acho que tem dado certo, né? Mas você usa de absoluta democracia, não é? É um trabalho que é acessível a todos e transformou algo ilegal em algo absolutamente legal. Como é que isso acontece? Eu não sei se pra mim também era ilegal antes, né? Eu acho que o conceito do legal e do ilegal eu respeito também, mas o festival também não fica só nesse lugar do grafite, né? Tipo, essa edição do festival trouxe a escultura do Jason, trouxe trabalhos da Heloísa Ariadne, trouxe Kika Carvalho, que está com trabalhos na Pinacoteca, trouxe o Zé Palito, que são artistas de arte contemporânea. E é cada vez mais essa missão do festival. O festival é um festival de arte pública em grande escala e para todos. Se o que você faz, artista, é bom, cabe dentro do festival. E, e a única coisa que a gente quer é que não tenha ingresso, não custe para que a pessoa seja impactada por essa arte. Sim, e você define isso como arte pública ou grafite urbano? Eu acho que acredito que eu definiria isso como arte pública. É, acho que às vezes nas nossas nomenclaturas ali, coisas acaba tendo algo que seja na lata, grafite urbano festival, mas acho que a definição sim está muito mais em arte pública e arte para todos. E o que significa grafite urbano? Eu acho que era uma definição inicial de marca, mas está muito dentro dessa mesma linha, né? É, de cunhar algo dentro desse ambiente urbano e aí não só de maneira ilegal, mas também de maneira legal. Eu acho que estaria muito mais dentro dessa linha. Então, em 2019, quantos eram os artistas? Em 2020, eram 13 brasileiros, uma colombiana e uma mexicana, isso ou isso foi em 2019? Exatamente isso em 2020 E e 2000, aí 2021 agora é, é, são 8 murais, 3 esculturas de container menores, uma grande escultura de container e mais 4 pinturas internas nos containers. quantos artistas? São 16 artistas no E total. quão importante e interessante é para o paulistano ou para o brasileiro em geral ter fachadas inteiras de arranha-céus pintados? É, eu acho que é uma coisa que a cidade gosta muito, pelo menos é, ao, no meu dia a dia eu sempre sou impactado por mensagens super positivas sobre o trabalho que a gente faz, então eu acredito sim na importância disso e na importância de levar arte para quem está dentro do busão. Eu sempre brinco dizendo isso. É, você tem, assim, uma, como é que se diz, prioridade em relação aos bairros? Porque eu vejo, assim, Largo da Batata, Avenida Faria Lima e ali a parte do Minhocão, perto da Praça Largo do Arrocho, do Arrocho e lá perto da Praça da República. Por que esses bairros? E o Parque do Povo, por exemplo? A região são regiões de entroncamento, onde saem uma série de ônibus e então foi tudo muito pensado para estar numa grande avenida e uma região de grande circulação. Simplesmente isso ou é também para, vamos dizer assim, expor mais o trabalho de vocês? Ou, é, agora com essa situação muito, vamos dizer assim, delicada da pandemia, com muita gente, né, população de rua crescendo, tem também o lado social desse trabalho de vocês? Sim, 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 tem muito desse lado social de trazer um conteúdo de qualidade para a vida dessas pessoas, né? E aí, pensando o Lago da Batata é uma região acessível e que tem metrô,
tem entroncamentos, tem trem próximo, tem linhas de ônibus que cruzam a cidade, então isso pra gente era interessante. Certo. E como são medidas as fachadas? Como são medidas? É, Pela medida da planta do prédio mesmo, assim, não tem muito segredo. altura, comprimento, Isso, exatamente. largura. Altura e largura. Ok. E aí, como é que vocês fazem? Vocês deixam ali a obra ou ali também tem, vamos dizer assim, os custos de manutenção das obras feitas pelos próprios artistas? Como é que Não, todos funciona os isso? custos são custeados pelo festival. É, então, o artista não tem custo nenhum. E onde é que entra então a parte dos prédios? O prédio só cede o espaço. E aí os patrocinadores, com esse dinheiro, a gente consegue custear a pintura e todos os custos que o festival acaba tendo para poder se realizar. E você já pensou em transformar essas imagens em NFTs, arte Nunca, digital? eu nunca pensei em transformar nenhuma dessas empenas em NFT. É, é algo que a gente faz não buscando retorno financeiro, a gente faz isso A longo realmente, prazo. a gente faz isso realmente como um presente para a cidade. E o nosso lugar como festival não é ser galeria e não é ser nenhuma plataforma de venda de obras. Mas um museu mesmo. Isso. E em algum momento você acha isso é registrado em fotografias? Vocês fazem vídeos, né? Vocês têm os drones que sobrevoam Exatamente. e aí você tem as imagens e os arquivos, certo? Exatamente, exatamente. E aí você usa isso para algum outro museu? Isso daí é transportado para outras instituições? Ou... A gente vai lançar um livro do festival, tem uma série de projetos que a gente ainda quer tirar do papel. Não tem como doar as obras, então, ou são doadas? Como assim doar? Eu não entendi, Doar desculpa. porque você, vamos dizer, tem toda uma parte, vamos dizer assim, institucional, não é? Você Sim, cria a imagem, ali tem o nome do artista, transforma-se no museu, etc. E aí, vamos dizer, no caso dos Gêmeos, não é? A imagem que eles criaram do estrangeiro em 2009 ela simplesmente, entre aspas, desapareceu e o prédio foi reformado, é isso, né? Que sim. aconteceu. O E prédio foi como, demolido, né? sim, dos comerciários, né? Isso. Agora, como é que então, você intervém, vamos dizer assim, no ambiente, né, entre aspas, utópico de uma cidade grande, dos arranha-céus. Essa obra, ela é etérea ou ela veio para ficar? Ou há uma responsabilidade por parte dos prédios de manter essas obras de forma... A gente garante por contrato que essas obras fiquem durante um ano e para o artista, e nos próximos anos depois vêm outros artistas e pintam nos mesmos suportes. Ah, ok, Mas é sempre por um ano por contrato que a gente garante. certo. E vocês... ok, entendi. É, é uma forma interessante também, né? Que tem, é passageiro, né? Você, É efêmero, né? Assim que sim. é realmente assim que a gente acredita. E por que diminuir a predominância do concreto na paisagem? Falando nisso. Porque eu acho que a cor é muito mais interessante, né? Eu acho que trazer cor é mais alegria, é mais vida. É, E eu acho muito, muito pensando nisso.
Nada, nada além disso. E vocês continuam organizando o tour guiado? A gente tem agora acontecendo uma grande ação que é uma torre de container aberta à visitação. É, e a gente tem organizado aos sábados, às sextas, quintas, sextas e sábados, a abertura da Casa na Lata. A gente tem guias disponíveis para as pessoas poderem acompanhar a obra e entender um pouco mais. E você tem o caso do Arnaldo Antunes com escrita, né? Sim, é um projeto que aconteceu em São Paulo, foi feito pelo Arnaldo, onde ele escreveu uma poesia. Não é um projeto que eu fiz, mas eu sei qual é, sim. E vocês pretendem fazer isso A gente além fez agora nessa edição do festival, a gente trouxe o mural da Verena Smith, que é uma artista super consagrada no mercado de arte contemporânea, e é um mural que brinca com uma frase, né? Então traz uma poesia através de uma frase num mural todo branco com uma frase em preto. É um trabalho que tem uma repercussão muito grande e que fez um grande barulho, né? Nada separa a gente. Essa é a frase que está no mural. O detalhe que vocês tiraram da obra do Cândido Portinari, quem fez essa pintura que ficou também muito bonita? Qual pintura? Agora eu fiquei na dúvida, desculpa. Retirante do Cândido Mendes. Ah, sim. Se eu não me engano, você está falando de uma pintura do artista Mondano. E foi o artista Mondano que fez. Então, existem inspirações, né? Fontes de inspiração. Sim, sim, sim. E normalmente são políticas. Não necessariamente, acho que depende da pesquisa de cada artista. Dependendo de cada artista, cada um vai para um caminho que alimenta ele. E qual é vamos dizer, entre aspas, o crivo na hora de fazer a curadoria, que você escolhe os artistas? É o tema do momento ou você escolhe de acordo com as cores? Ou como é que você faz essa curadoria? Vai muito de acordo com a pesquisa de cada artista e com o que eu conheço da pesquisa deles, e para chegar em algo que como um todo componha, e aí depois a minha curadoria vai muito pensando no que colocar em cada lugar da cidade. E por que o cinema aberto, em paralelo a esses eventos? Como você consegue conciliar o cinema com os grafites urbanos? É muito para poder trazer visibilidade para conteúdos e para filmes que acabam não chegando a tantas pessoas e não tendo os acessos dos canais normais de vinculação. E os temas desses filmes, eles são sempre voltados ao Sim, grafite sim. urbano? Okay. A gente acaba sempre buscando isso. E não são só filmes brasileiros ou só praticamente filme brasileiro? Não necessariamente só filmes brasileiros, não. E as crianças, elas também podem pintar murais? Podem pintar murais, sem dúvida, mas na dimensão do que a gente acaba fazendo, com certeza não. Por normas técnicas de segurança, você não pode colocar um menor de idade numa máquina. São normas técnicas de segurança mesmo. Sim, e as calçadas? Em que sentido? Delas pintarem as calçadas? Não, podem com certeza, né? Para a gente o que é importante é entender o trabalho, entender a pesquisa, entender o propósito para poder trazer, né? Então, a partir do momento que a gente acabar conseguindo ser impactado por trabalhos interessantes e que tenham uma pesquisa artística interessante, com certeza vai estar no radar para poder participar, independente se é criança, se é adulto, o que for. E eu gostaria, para praticamente terminar a
nossa entrevista, perguntar para você como tem sido a repercussão com as pessoas mais idosas que já moram na cidade há tanto tempo e qual é o respaldo que você tem recebido por parte da imprensa no Brasil? São duas perguntas. Sim. Bom, as pessoas mais idosas têm gostado muito do nosso trabalho e têm sempre elogiado e têm trazido uma resposta super positiva. E com relação à imprensa, a imprensa vai sempre fazer o trabalho de imprensa. Tem momentos que a gente ama, tem momentos que a gente odeia e é isso, assim, acho que não tem muito como é, como ser contra. Obviamente que eu gostaria que a imprensa desse espaço igual para todos os artistas do festival, mas às vezes não é assim a visão deles. Obviamente que nem sempre eles entendem o que a gente quer que eles entendam da maneira como é interessante para vender o jornal deles, para vender a revista deles. Mas para a gente é importante sim que eles falem e deem visibilidade para o festival. Então, eu gostaria de parabenizar você, é um ato heróico o que você tem feito e todos os seus colegas, né, nesse trabalho tão importante com relação a São Paulo e eu acho que em outras cidades. Você tem viajado também pelo Brasil, não é? Em outras cidades com o Espeto. Você vai levar esse festival para outras cidades ou você pretende se focar só em São Paulo? Como é que é Rio de Janeiro também? Não, eu acredito que o festival ainda pode crescer e viajar para várias cidades, mas por enquanto a gente permanece em São Paulo aí por um tempo ainda. Ok. Alguma mensagem ou algo a dizer mais para o público que vai ouvir? Obrigado, obrigado a todo o espaço, que as marcas acreditem e patrocinem projetos de arte, isso é super importante, e que a gente consiga trazer cada vez mais arte para a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Obrigado. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.